Namaskar. Na palestra de hoje nós falaremos sobre koshas. Koshas, o significado literal, seriam as camadas da mente, tá? Conceitos antigos aí do yoga trazem que a existência, ela não é uma verdade única, mas sim um contínuo de camadas que se interconectam, que se sobrepõem de certa forma para trazer a existência. Então, assim, a gente pode fazer associação dessas camadas com as camadas de uma cebola, as cascas da cebola, ou também com a flor de lótus. Então, a flor de lótus, ela tá ali fechadinha, com aquela casca superficial toda suja da lama, mas no seu desabrochar, ela vai abrindo suas várias pétalas lindas e luminosas. Então, a gente entende que existe essa camada mais rústica, mais densa na parte externa, e ao desabrochar a gente vai encontrando cada vez pétalas mais sutis, mais delicadas, até chegar ao miolo. Então a gente faz associação também com a mente. Então existem camadas mais densas, inclusive o corpo físico, que não é uma camada da mente, mas que também é um kosha. Então a gente existe ali a parte física que é densa, externa ali, e aí depois a gente vai sutilizando, saindo dessa camada mais densa, indo para uma camada mais sutil, que seriam de fato as camadas da mente, até chegar ao ponto mais sutil de conexão com a consciência cósmica. Os yogis, então, trazem a divisão dessas camadas da mente em 5. Então, seria a mente consciente, a subconsciente e a inconsciente. Essa inconsciente, ela é dividida em 3 etapas, então totalizamos 5. Eu vou falar para vocês sobre cada uma delas. Cada uma dessas camadas possui um estado de energia e um grau de consciência que vai desde o mais denso até o mais sutil, Então, existem as camadas mais densas que estão associadas com as nossas propensões, as nossas emoções mais densas, e a gente vai sutilizando, vai elevando até chegar às camadas mais sutis, em que essas emoções, essas relações, elas se interconectam. Então, quanto mais sutil, mais emoções sutis nós teremos. E as camadas mais sutis da mente, elas têm um controle, têm uma influência sobre as camadas mais densas. Por isso, quanto mais a gente se trabalha e mais desenvolve a mente para um estado de consciência mais elevado, mais a gente se liberta das emoções e das propensões densas. No sentido não que elas não irão mais existir, mas elas passam a ter menor influência sobre nós. E quando a gente alcança de fato um estado muito elevado, essas propensões densas, elas simplesmente não têm impacto real sobre nós, tá? A gente vai continuar sentindo, experienciando as emoções, mas elas não terão impacto direto sobre a nossa vida. E não teria como a gente falar sobre mente sem entrar no conceito de gunas, que são as energias que nos cercam, que regem todo o universo. Então, assim, existem 3 principais gunas, que seria a tamásica, a rajásica e a sádvica. Então, assim, tamas é o denso, seria ali vamos fazer uma comparação aqui com uma água turva, tá? Uma água de pântano, seria tamas. Faço de conta que a nossa mente, então, é essa água turva. Quando a gente está na mente tamásica, a gente está nessa mente densa. Depois, rajásica, Rajásica seria já uma mente um pouco mais limpa, porém em movimento. Então, pensamos num rio aí com uma correnteza. Por mais que ele seja limpo e cristalino, ele está em movimento, então a gente não consegue ver muito bem. E aí a energia a satívica, ou a sática, seria realmente um rio cristalino de águas calmas e claras, então a gente consegue ver o fundo. Esse seria o estado da mente mais sutil. Iniciamos com Anamaya Kosha, que não é então um estado da mente, propriamente dito, porém é importante a gente falar. Anamaya Kosha seria o corpo físico, e ele está extremamente associado com a guna tamas, porque ele é extremamente tamásico, ele é extremamente denso, e está relacionado aí com os instintos humanos, animais, do comer e do se reproduzir, um conceito aí muito de sobrevivência. Então, assim, agora sim, entrando nas camadas da mente, a primeira é Kamamaya Kosha. Kamamaya Kosha, ela ainda é tamásica, extremamente densa, porque ela está associada com o nosso corpo físico. Então, assim, ela rege o nosso corpo físico em 3 principais pontos.
Então seria no ponto dos órgãos sensoriais, né, que a gente se comunica com o mundo através desses órgãos sensoriais, através de ter desejo ou repulsa pelas coisas, pelas situações, entender o que eu quero, o que eu não quero. E em terceiro é ao ordenar, né, os movimentos, os órgãos motores, para que a gente realize esses desejos, tanto de desejo de aproximar quanto desejo de repulsa, tá? Então, ela está trabalhando sobre esses 3 principais pontos. A segunda camada da mente, então, é a Manomaya Kosha. A Manomaya Kosha, ela é a mente subconsciente e ela está associada, então, com memória, raciocínio, experiência de dor e prazer e com a habilidade de sonhar. E ela está muito vinculada com as nossas sanskaras, né, que são as nossas impressões que ficam aí, elas ficam então armazenadas nesse kosha, nessa camada da mente, e são impressões que elas vêm tanto dessa vida, né, que nos marcam, quanto de vidas passadas, de experiências que não estão de fato vinculadas com essa vida em si, tá? Então é uma mente que traz impressões, então ela é subconsciente. Aqui a guna que prevalece é rajas, tá? Então a gente está num estado de mente mais rajásico, do movimento. Agora então eu vou falar sobre as camadas do inconsciente, né, que são divididas em 3. A primeira dessas camadas é a Atmanas Kosha. Ela é importante para a nossa criatividade, para a nossa intuição, para o anseio pelo sutil e pela espiritualidade. Então, assim, aqui nesse momento, né, nessa primeira camada da mente inconsciente, a gente transcende o intelectual. Então, já não é uma mente mais tão material, ela é um pouco mais sutil. E aqui também a guna prevalecente é rajas, então tá tendo movimento para que a gente consiga se utilizar. Quarta camada da mente, ou segunda da mente inconsciente, é Vijnana Maya Kosha. Então aqui nesse estado, a gente já atinge aí a guna sátvica, tá? Porque realmente é um estado muito mais sutil da mente, em que a gente consegue sentir estados maravilhosos de serenidade, misericórdia, compaixão, amor incondicional, alegria, humildade. E também aqui a gente consegue sentir o estado de satisfação, gratidão e felicidade plena. Então realmente aí a gente está na penúltima, né? Penúltimo estágio da mente. Então ela é realmente muito sutil, muito sátvica. A quinta e última camada, né? A terceira última camada do inconsciente seria Hiranmaya Kosha. Então, assim, é a camada, né? A coxa dourada. Então, é a camada mais pura, é a camada do espírito. É o momento em que a gente tem a união do eu como todo, em que não há mais separação disso, em que a gente está integralizado com a consciência cósmica. Aqui a experiência total, né, sátvica. Então, é um momento em que a gente realmente transcende camadas de tempo, de espaço, do indivíduo. Então, a gente se torna, de fato, o todo. Então, era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Namaskar.